Olá, jogadores e amantes do futebol! Sejam bem-vindos ao podcast Examente Falando, onde falaremos sobre nossa querida seleção brasileira e a sua história nas Copas do Mundo. Meu nome é Amanda Atalaia. E eu sou Giovanni Feltrin, nós somos estudantes de jornalismo da PUC Campinas. E nesse primeiro episódio falaremos um pouco sobre a nossa expectativa para a Copa desse ano. Será que o Hexa vem? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Trouxemos as convidadas Elizabeth Lins e Sara Milan, dupla do derby, uma corintiana e uma palmeirense super engajadas no futebol e na seleção brasileira. Sejam bem-vindas, meninas! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Sou a Sara. Sou a Beth. Vamos lá, meninas, pra gente começar então, vamos falar um pouquinho sobre como estão as expectativas desse ano. Bom, eu tô com a expectativa lá em cima. Não sei a Sara, mas vendo todo o futebol que a seleção vem jogando, nos amistosos e até nas eliminatórias, né, me deixou com as expectativas, tipo, lá em cima, vem Hexa. Pra mim, a gente vai ser campeão, porque além de jogar um futebol majestoso nas eliminatórias e nos amistosos, como a Beth falou, existe uma magia. Por ser o último ano do Tite, porque ele vai sair, porque a seleção tá buscando esse título faz muito tempo e porque a gente vem mais forte que as seleções europeias. Sim, nessa coisa de seleção europeia, a gente tá vendo muita seleção que muitos jogadores estão machucados, a própria França, atual campeã, tá com o Pogba, o Kanté, entre outros. Então, é óbvio que a expectativa cresce mais ainda com tudo isso. A gente sabe também que o Qatar ele tem uma série de restrições referentes às vestimentas das mulheres e até mesmo às demonstrações de afeto entre a galera que faz parte da comunidade LGBTQIA+. E a gente viu também que diversos jogadores eles se manifestaram em torno dessas questões. Alguns até se negaram a ir pro Qatar por conta disso. E a gente queria saber de vocês, o que vocês acham? Se a gente tá começando a escrever uma nova história no futebol mundial. Essa história do jogador foi o Toni Kroos, né? Ele se aposentou mais cedo da seleção alemã por conta dele não concordar com os direitos humanos do Qatar. E isso eu achei muito forte, porque eu não imaginava que a Copa de 18 seria a última dele. Adoro ele, eu acho ele um jogador sensacional. E, infelizmente, em 2018, né, a Alemanha não foi aquela Alemanha de 2014, então a despedida dele eu acho que não foi daquele jeito. E então ele se aposentou mais cedo por conta de não concordar com os direitos humanos. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu não lembro ao certo o que estava tudo escrito na carta que ele fez se despedindo, mas ele falando que ele não queria que a despedida dele fosse dessa forma, mas que ele não concordaria em jogar num país onde não respeitam os direitos humanos. E isso mexeu bastante comigo, porque dentre muitos jogadores, principalmente da seleção da Alemanha, ele foi o único que foi lá e falou, não, eu me recuso a jogar vendo tudo o que acontece no país. Dando um adendo ao que vocês falaram, também tem os capitães da Alemanha e da Inglaterra que vão jogar com a faixa de capitão das cores da bandeira LGBTQIA+. E na minha opinião, a Copa não devia ser realizada no Qatar. Eu acho que Copa do Mundo é diversidade. Coisa que o Qatar não apoia. Então, pra mim, não tem como. Exato. Mas é muito dinheiro envolvido. Com certeza. Uma Copa que eu acho que foi sensacional foi a da África. A Copa da África, pra mim, foi incrível. Primeiro que a música, né? Waka Waka, a maior que nós temos. Mas, pra mim, a Copa da África foi sensacional. Aí, logo em seguida, já veio a do Brasil. E, tipo... Então, a gente tava caminhando pra uma coisa boa. E eu acho que uma Copa no Qatar tira a essência do que é uma Copa do Mundo. Exatamente. Exato. Agora, né, depois da Copa do Qatar, né, só daqui 4 anos, né? Então, ainda a gente vai ter um longo caminho. Mas, falando dessa Copa, né, a gente tá com muita expectativa, apesar da gente ter França ali, a gente sem saber se vai ter time o suficiente pra competir com o Brasil, se é que como estão nossas expectativas com a seleção brasileira. Mas eu queria perguntar pra vocês, como vocês acham que o Brasil vai se sair nessa fase de grupos? A gente tem a Dinamarca, aliás, não temos a Dinamarca, temos a Sérvia, temos a Suíça e Camarões. Vocês acham que vai ser uma fase de grupos tranquila pro Brasil? E aí, o que vocês acham? Bom, o grupo é praticamente o mesmo da Copa de 18, né? Só muda Camarões, que antes era, em 2018 foi Costa Rica, né? E eu acho que o Brasil passa em primeiro sem grandes dificuldades, vai atropelar geral. A gente tá falando do atual líder do ranking da FIFA, de melhores seleções, né? Então, acho que passa sem muito sufoco. Na minha opinião também, vão ser 3 vitórias, mas eu acho que a gente tinha que ficar de olho. A seleção da Sérvia é uma seleção chata.
Sim. pega no pé. E da Suíça também eu tenho... O Sommer. Odeio esse goleiro, gente. Não gosto, não gosto. Eu gosto do Shaqiri, o meia. Gosto, mas o Sommer tem aquela expressão de virar o Neuer. O Sommer Contra o Brasil. Em jogo grande, ele vai virar o Neuer, galera. Então, tipo, não gosto. E tem o atacante da Sérvia, o Que tá Vlahovic. machucado. Ele tá machucado, então ainda é uma incerteza. Mas ele gosta de meter gol. Então tem que ficar de olho nele, mas eu acho que vai ser E tranquilo. passar em segundo lugar, eu acho que não pode ser Não, a Não, de opção. forma alguma, Por né? conta de Portugal. Vai ser um susto logo nas oitavas, igual foi contra o Chile em 2014, que pode dar uma balançada na seleção. Aham. É, gente. Sim. E a gente sabe que o trabalho do Tite é muito importante na seleção. Como que vocês enxergam o trabalho dele? Quem que vocês acham que seria talvez um bom sucessor? Ah! Bom, eu sou suspeita pra falar do Tite, né, gente? Hashtag volta pro Corinthians. Eu acho ele um técnico simplesmente incrível, fugindo do clubismo, do trabalho dele, né, no Corinthians. Eu acho ele um líder nato, um líder sensacional. O Brasil pode não ter conquistado títulos inesperados, tipo a Copa de 2018, mas conquistou uma Copa América com ele, com muito mérito. E eu acho que o trabalho que ele vem fazendo é sensacional. E sim, a galera, os jogadores, todo mundo vai sentir muita falta dele. Vai sentir falta do trabalho, da mentalidade, da liderança dele. Pra mim, o Tite é o técnico da seleção. É o perfil dele, é a seleção brasileira. Por instinto de liderança dele, porque eu acho que ele é um cara que ele é tipo um estudante. Ele estuda as outras seleções, ele estuda o próprio país, jogadores fora. E o substituto ideal do Tite seria Abel Ferreira. Ai, gente, não. Você não concorda? Tem algum nome melhor que Abel Ferreira? Atualmente não, mas eu sei que eles não querem trazer um gringo. Técnico estrangeiro, porque não tem muita identidade, né? Exatamente. Apesar do Abel já estar no futebol brasileiro há um tempo, ganhar os títulos, mas, tipo, se você me perguntar hoje quem seria o substituto do Tite, eu não saberia, realmente. Mas ainda fica meio assim com o Abel e não é nem envolvendo, tipo, é por conta do Palmeiras. Não, é porque eu realmente ainda fico com o pé atrás. Eu acho que vai ser muito complicado achar uma pessoa pra substituir o Tite. Ele elevou o nível de técnico da seleção brasileira num negócio assim, inexplicável. Absurdo, né? Então, tipo, realmente é bem complicado você falar um substituto. A gente já ouviu o Fernando Diniz, a gente já Não, ouviu. péssimo. Gente, pelo amor de Luxemburgo. Deus. Péssimo, gente. Não, péssimo. Luxemburgo, então. Gente, esses dias o Flamengo ganhou a Libertadores, né? Já falaram, Dorival na seleção. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, não. Mas, pô, é uma coisa que hoje eu não consigo falar assim. Esse técnico Eu é falo ótimo Abel pra porque eu acho que ele tem pontos parecidos com o Tite. Ele é um cara que é muito estudado. E ele é um cara que ele vibra. Ele sabe liderar Ele se entrega, né? igual o Tite. É só você ver na beira de campo, ele e o Tite. São pessoas que pra mim não são idênticas, mas muito parecidas. Ele vibra junto com o time e ele tem um instinto de liderança igual ao do Tite. Eu não quero que ele saia do Palmeiras. Sou clubista. É isso. Mas pra mim, É. Tá aí. Bom, e a gente avançando um pouquinho mais, hoje foi o dia oficial da lista, da nossa tão querida lista oficial dos convocados da seleção, né, pra Copa do Mundo 2022. A gente vai passar aqui um pouquinho o olho nos convocados. Sem me alongar muito, temos de goleiro Alisson, Ederson, o Everton, lateral direito, Daniel Alves, Danilo, lateral esquerdo, Alexandro, Alex Telles, zagueiros, Bremer, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Volantes, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Fred. Meias, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. E atacantes, Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vamos lá. A gente teve, né... Primeiro eu quero saber de vocês tudo isso. Como foi essa recepção de vocês em relação a essa lista. E falar de umas polêmicas, né? Que sempre tem. Joga polêmica nisso, né? Vamos lá. A gente teve a polêmica do nosso querido ou não tão querido Daniel Alves. Quero saber de vocês como foi. Assim, eu vi na internet, gente, todo mundo reprovou. E vocês? Vocês estão junto com o senso comum ou vocês aprovaram essa convocação? Com certeza. reprovada. Já deu, já passou. E nem o Tite soube explicar o motivo, dar uma explicação plausível dele ter sido convocado. Sim. Tipo assim, pra mim não tem uma explicação. O Exatamente. Daniel Alves já deu, realmente ele é um líder, ganhou um monte de coisa, mas já deu, gente, já deu, tá na hora de parar. Acredito que, realmente, as laterais da seleção é complicado, é um assunto delicado,
mas eu não levaria ele. Uma que o Tite já não chama ele pra amistoso há um tempo. Então, simplesmente vou levar. Ele jogou 12 jogos pelo Pumas nessa Que temporada. foi eliminado em tudo. E ele tá treinando com o time B do Barcelona. Mas não consigo, não gostei. Realmente, sou muito hater do Daniel Alves. Não gostei. Pra mim, a única explicação de convocar ele é a liderança. E porque ele é engraçadinho. Ele anima o vestiário. Logo depois da convocação, que eles estavam falando, legal levar o Daniel Alves, mas, pô, leva ele na comissão técnica. Já que ele tem essa liderança, ele fala no vestiário, leva ele na comissão técnica. Mas em campo não, gente, não dá. Pra mim, o Daniel Alves devia ter vergonha de aceitar essa Gente, vaga. imagina ele marcando Mbappé. O tanto que Mbappé corre. Pra mim, Danilo vai ser titular. Todos os jogos sim, o Danilo tem que ser sim. titular. Mais um jogador que causou polêmica, nem tanto, né, quanto o Daniel Alves, mas foi a questão do Fred, que também é vou, não vou, gostei, não gostei. O que vocês acharam aí da convocação do Fred como volante? Pra mim, o Fred não tem a cara da seleção brasileira. Para a seleção, ele é um jogador comum. Ele, pra mim, não tem nada pra agregar dentro da seleção. No lugar dele, eu teria chamado o Douglas Luiz Alô, clubismo. ou o Danilo do Palmeiras. Tô falando. Pra mim, é um jogador que é mais técnico, tem mais garra, vibra mais com o time e ia agregar mais. E puxando nessa coisa do clubismo, eu levaria o Renato Augusto, né, gente? Ah, e a apresentadora também vai ter que concordar. Não, a gente precisa falar sobre Renato Augusto. Rei do futebol brasileiro. A gente falou tanto da liderança do Daniel Alves e eu vejo o Renato Augusto no Corinthians um líder. Ele ali naquele meio de campo, com a galera que tá no ataque, a galera que tá no meio, na defesa, que são muitos jovens, muita galera da base, o quanto ele... Estrutura, né? Exatamente, ele comanda. Pra mim, o Renato Augusto tinha que estar no lugar do Everton Ribeiro. Eu acho que o Fred é mais um volante e o Renato Augusto um meia. Então a vaga pra ele ocupar seria do Everton Ribeiro e eu apoio. Levar no lugar do Everton Ribeiro, O Renato Augusto. pois eu levaria os dois. Os dois, pra Porque- mim, não cabe na seleção. Sim, juntos, obviamente não. Mas eu vejo o Everton Ribeiro, acompanhei muito o Flamengo esse ano, principalmente que jogou 6 vezes com o Corinthians, então, né? E eu vejo o Everton Ribeiro como aquele meia que tá sempre dentro da área construindo jogada. Então, tipo, Ele distribui a bola, né? sim, Chega lá e distribui. talvez a seleção seja completamente diferente. Mas eu gosto dele, tipo, ele dentro da área é sensacional. Pra mim, o Paquetá cumpre a função do Everton Ribeiro perfeitamente. O Neymar consegue cumprir essa função, porque pra mim o Neymar é meia na seleção. Com certeza. Não existe. levaria Everton Ribeiro, levaria Renato Augusto. Não vou discordar, então. Entrando aqui então, né, num clima de final do podcast, infelizmente nosso tempo tá curto. A gente vai cravar aqui com quem o Brasil vai disputar a final e o placar. Lembrando, lá na final você vai lembrar que você ouviu primeiro aqui, hein? Vamos lá, pode começar com a Beth, depois a Sara e eu e o Giovanni também. Vamos deixar aqui nosso placar. Gosto assim. É. Bom, vou jogar, que afinal vai ser Brasil e Inglaterra. Apesar que o futebol da Inglaterra não tá aquelas coisas, foi rebaixado na Nations League, num grupo que tinha a Hungria. Mas pra mim vai ser Brasil e Inglaterra e vai ser 2-1. E quem vai ser assim, ó. Eles vão abrir o placar no começo do jogo, aí a gente vai ficar desesperado. Neymar vai empatar e quase no finalzinho do jogo o Richarlison vai lá e vai fazer o gol. Eita, emoção. Cravei. Emoção. E quem vai hein? fazer o gol da Inglaterra vai ser Harry Kane, que né? Padrão. E ele só sabe fazer gol de pênalti, galera. Falei. Pra mim, uma surpresa vai acontecer. Dinamarca vai pra final com o Brasil. Bom. É. E o placar vai ser 3-1 pro time brasileiro. Vai cravar quem vai fazer? Acho que já é demais. Mas eles vão começar na frente. Tem que ter uma historinha emocionante, Começar né? com desespero. O terceiro gol vai ser do Pedro. Ih, vai ser o Pedro? Pedro. Então. Vinícius Júnior vai fazer 2. Ó, a confiança lá em cima. Pra mim, a final vai ser Brasil e Bélgica, 2-0 pro Brasil. Eu acredito que dê... Gente, olha, eu não sou muito de ficar vendo coisa da conspiração, não. Mas eu vi uns vídeos aí. Se você pesquisa a final da Copa do Mundo no estádio Lusail, dá Brasil e França, tá? E eu acho que vai realmente dar Brasil e França. Brasil sendo vitorioso ali numa vitória pequena de 1-0. Com o gol do Neymar, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ter na final. Eu acho que é isso. E tudo que é bom, uma hora acaba. Então a gente chega ao fim aqui do nosso primeiro episódio do
do Examente Falando. A gente espera que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro título mundial do Brasil em 58 e contar algumas histórias e curiosidades. Eu, se fosse você, não perderia por nada. É isso aí, galera. A gente espera vocês no próximo episódio com outros convidados que vão falar com a gente um pouquinho aí do que o Gil falou da Copa de 58. Tchau, pessoal! Beijo, pessoal! Rumo ao Hexa. Beijo!